Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente e respectivamente os conectivos lógicos e, não e ou. Bom, aqui para responder essa questão, eu vou colocar uma tabela com todos os conectivos e nós vamos focar apenas no e, no não e no ou. Então, o e ele indica uma conjunção, tá? Cada conectivo tem um nome, tá? O nome desse conectivo, o e, é uma conjunção e sua representação simbólica é um circunflexo. Nós temos aqui o não. O não é chamado de negação e pode ser representado por uma cantoneira, que é um L deitado, ou pelo tio. No caso da Banco BFC, ela usa o tio como representação. Então, temos aqui o símbolo do não e temos o ou. O ou vai ser chamado de disjunção e o seu símbolo vai ser um V. Se fosse ou, o símbolo seria um V cortado e o nome seria disjunção exclusiva. Então, aqui no caso, vai ser apenas o Vzinho. A nossa sequência, né, a sequência que a questão está pedindo, vai ser o circunflexo, o tio e o V. Gabarito da questão, letra C, podemos marcar e seguir para a próxima. Relacione os conectivos lógicos da coluna da esquerda com seus respectivos e típicos símbolos da coluna da direita. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui a coluna da esquerda com não, e ou, e a coluna da direita conta com os símbolos. Eu vou colocar uma tabela que contém o nome de todos os conectivos, seu respectivo símbolo e a sua descrição. No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui com o não, que é a negação, que pode ser representado pela cantoneira ou pelo tio, tá? E a descrição vai ser não. Então, vou ligar aqui, ó. O 1 está relacionado com o C. Vamos trabalhar com o E, que é a conjunção. Conjunção está aqui, a sua descrição é o E e o símbolo é o circunflexo. Então, 2 está correlacionado com o A. E o 3, que é o ou, é uma disjunção. Disjunção, o ou, representado aqui pelo Vzinho. Então, vou ligar aqui também nas colunas, né, à esquerda com a direita, e vou colocar aqui o seu correspondente. Então, 3B. Agora, a gente vai procurar aqui nas alternativas qual é a correta. Então, vamos lá, nós temos a letra D, 1C, 2A, 3B. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Leia atentamente a frase abaixo. Dois dos principais conectivos lógicos são: assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. E aqui nós temos as opções, tá? Ele trabalha com o conectivo da conjunção e o conectivo da disjunção. Porém, nas alternativas, ele coloca opções para a gente confundir. Olha só, na letra A, ele coloca o E como disjunção e o E corresponde à conjunção. Então, esse aqui não pode ser. Coloca também o ou como condicional. O condicional é o se então e é representado aqui pela setinha. Então, na letra A, não está a nossa resposta. Letra B, coloca o E como condicional e coloca o ou como disjunção. Aqui está correto, que é a disjunção, mas aqui não está. Na letra C, novamente, ele coloca o E como condicional, está fora. Coloca o ou como conjunção, está fora, né? A conjunção é o E. E na letra D, nós temos a nossa resposta correta. O E é a conjunção e o ou corresponde à disjunção. Então, podemos colocar aqui e ou. E o nosso gabarito, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Dentre as alternativas, a única que não é considerada como operador lógico binário é: letra A, disjunção exclusiva, letra B, negação, letra C, conjunção ou letra D, bicondicional. Então, aqui no caso, eu preciso saber qual é a definição de operador lógico binário. Nós temos os operadores de conjunção, que é o E, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional e negação. Só que desses conectivos, né, operadores, apenas um ele não opera entre duas proposições, que é a negação. Quando nós trabalhamos com a conjunção, é a conjunção entre duas proposições. Então, você precisa de dois. Tá? A disjunção também, você teria aqui o ou, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional, e aí você tem a negação. A negação ela opera apenas em uma proposição.
Então, quando ele coloca aqui, dentre as alternativas, a única que não é considerada como um operador lógico binário, esse binário aqui indica 2, né? Seriam aqui 2 proposições, é a negação. A negação ela atua apenas em uma proposição. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, podemos marcar e seguir para a próxima. A questão 15 é uma questão que traz aqui uma proposição composta em sua forma literal, que é a forma escrita, e nós devemos encontrar o total de conectivos. Então, antes de começar a nossa leitura da questão, eu vou fazer uma pequena revisão sobre os conectivos. Nós temos a conjunção, que é o e, temos a disjunção, o ou, disjunção exclusiva, o ou, condicional, que é o se então, bicondicional, se e somente se, e temos a negação, que é o não. Aqui no caso, nós temos também a possibilidade da conjunção ser representada pelo mais. E a banca IBFC ela usa muito esse conectivo, né, da conjunção na forma mais. Então vamos fazer agora a nossa leitura. A concorrência foi registrada e, olha só o nosso primeiro conectivo. O inquérito foi instaurado se e somente se, segundo conectivo, a testemunha foi ouvida ou o flagrante foi validado. Mas, note que aqui corresponde a uma conjunção, a um e também, o processo será analisado. Nessas condições, o total de conectivos lógicos utilizados na frase acima é igual a. Vamos contar? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, nós temos 4 conectivos lógicos. O gabarito da questão é a letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Analisando a proposição composta, o assistente administrativo fez o controle das cópias xerográficas ou preencheu o relatório, se e somente se anotou no caderno e arquivou o processo ou digitalizou os documentos. Podemos dizer que o total de proposições simples é igual a. Bom, aqui para a gente encontrar o total de proposições simples, é interessante que primeiro a gente encontre os conectivos. Então, tem aqui um conectivo, que é o ou, a disjunção. Nós temos aqui um bicondicional, se e somente se. Nós temos aqui um e, que é uma conjunção. E nós temos novamente aqui um ou. Agora a gente vai marcar aqui as proposições. Nós temos a primeira proposição, o assistente administrativo fez o controle das cópias xerográficas. Note que nessa frase nós temos um verbo, que é o verbo fazer, caracterizando que nós temos aqui uma proposição. Preencher o relatório, aqui nós temos outro verbo, anotou no caderno, temos aqui mais um, arquivou o processo, digitalizou os documentos. Então, eu vou contar aqui quantas proposições simples nós temos a partir dos verbos. Aqui vai ser a primeira proposição, segunda proposição, terceira, quarta, e aqui nós temos a quinta proposição. Então, nós temos 5 proposições simples que compõem aqui essa proposição composta, e o gabarito da questão é a letra B. Caso você não lembre da lista de conectivos, vou deixar aqui a tabela, tá? Conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Nesse caso de contar as proposições, a gente não vai contar com a negação, tá? Porque essas proposições, elas correlacionam, esses conectivos, aliás, eles correlacionam 2 proposições. Então, quando a gente fala na conjunção, é a conjunção entre P e Q. Quando a gente fala em disjunção, P ou Q, aqui ou P ou Q, no caso ou. Se P, então Q. P, se somente se Q. E só. Então, aqui são as proposições que a gente vai estar utilizando para encontrar as proposições simples. No caso da negação, ela é não binária, tá? Ela nega apenas uma proposição, que pode ser aqui a proposição P ou qualquer outra letra. No caso da nossa questão, são 5 proposições simples e o gabarito é a letra B. Considerando a simbologia dos conectivos lógicos proposicionais, uma frase que representa a proposição composta é: bom, nós temos aqui uma proposição composta na sua forma simbólica. Como é que nós resolvemos aqui a nossa questão? Primeira coisa é conhecer os conectivos lógicos. E para isso eu vou colocar uma tabela para a gente fazer uma pequena revisão. Então temos a conjunção, que é o E, representada pelo circunflexo, disjunção ou,
vai ser apenas a letra V. Disjunção exclusiva, que é o ou, representado pelo V sublinhado. Condicional, que é o se então. Temos aqui uma seta para a direita. Bicondicional, se e somente se, seta dupla. E a negação, que é o não, pode ser representada pelo tio ou pela cantoneira. Bom, agora como é que a gente representa aqui a nossa proposição composta para encontrarmos a nossa resposta? Nós vamos observar aqui os conectivos. Note que aqui eu tenho um condicional, eu tenho sim então. Então, eu vou representar essa proposição assim, ó. Se P, então, aí aqui no caso é não que. Note que tem uma negação. Então, não que, coloca dentro de um parênteses, tá? Do jeito que está aqui. Temos aqui um bicondicional, se e somente se. A proposição é. Bom, agora ficou mais fácil para a gente procurar. Por que ficou mais fácil? Porque eu sei que vai ter no começo um se então e depois vai ter um se e somente se. Então, vou olhar aqui na primeira alternativa. O concurso foi homologado, se e somente se, ele já começa com um bicondicional, então não está correto. Na letra B, se o concurso foi homologado, tinha que ter aqui um então. Ele colocou aqui, ó, se e somente se novamente. Então, isso aqui não está correto. Na letra C, se o concurso foi homologado, então, note que temos aqui um se então, aqui a gente pode chamar de proposição P. O candidato não foi chamado, então isso aqui, ó, seria a negação da proposição Q. Temos aqui o bicondicional, note que ele aparece aqui certinho, se e somente se. Aqui seria a proposição R. Então, o gabarito aqui vai ser a letra C. Vamos analisar as outras duas. O concurso não foi homologado, então já teria aqui a negação de uma proposição. Se e somente se, não vem primeiro, então isso aqui está fora. Na letra E, se o concurso não foi homologado, se e somente se, parece aqui também está fora. Então, o ideal é você fazer desta forma. Você pega aqui os conectivos, escreve, tá, o nome desses conectivos certinho, e depois é que você parte aqui para analisar as alternativas. No caso aqui, a alternativa correta, nosso gabarito, é a letra C. Sejam as proposições lógicas simples. Proposição P, Flávia gosta de sorvete de morango. Proposição Q, Jonathan gosta de milkshake. A proposição lógica composta corresponde a... Bom, nós temos aqui uma proposição composta, onde nós temos alguns símbolos. Então, vou colocar aqui a tabela com o nome dos conectivos, o símbolo e sua descrição. Nessa questão, nós temos especificamente uma conjunção entre P e não Q. Então, a gente vai escrever P não Q e agora a gente vai para as alternativas. Note que tem que aparecer o E, que é a conjunção, e tem que aparecer a negação. Então, olhando aqui para a nossa primeira proposição, é Flávia gosta de sorvete de morango. Isso aqui tem que aparecer sozinho no começo. Na letra A, nós temos o se então. Então, essa alternativa ela já está fora. Na letra B, também temos um se então. Também vai estar incorreta. E na letra C, nós temos um ou, que é uma disjunção. A alternativa correta vai ser a letra D. Note que eu tenho aqui a primeira parte, que é a proposição P. Tenho aqui o conectivo, que é a conjunção. E tenho a negação dessa proposição aqui. Jonathan gosta de milkshake. Sua negação vai ser Jonathan não gosta de milkshake. Então, nós temos aqui não que, é justamente o que nós estamos procurando. Gabarito da questão, letra D. Sejam as proposições lógicas simples. Então, temos aqui duas proposições, a proposição P e a proposição Q. E a questão pede, tá, a proposição lógica composta, condicional entre essas duas proposições. Então, para essa questão, o que eu tenho que saber realmente? O que significa esse símbolo? Esse símbolo significa um se então. Logo, aqui o que nós queremos é se P, então Q. Então, sabendo disso, a gente consegue resolver a questão de forma tranquila. Então, temos aqui a proposição P, a seleção brasileira de futebol masculino é pentacampeã do mundo. E temos a proposição Q, a seleção brasileira de futebol masculino
já esteve em mais de 5 jogos nas finais de Copas do Mundo de futebol organizado pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, a associação. Tudo bem, então qual que é o nosso foco? Nosso foco é encontrar nas alternativas o condicional. A gente vai em busca aqui desse conectivo. Então, observando aqui nas alternativas, eu vou direto buscar aqui os conectivos. Na letra A, qual é o conectivo que nós temos? Nós temos aqui uma conjunção, nós temos um E, então não pode ser a letra A. Na letra B, nós temos uma disjunção, temos aqui um OU. Na letra C, nós temos um condicional, que é o se então é uma possível resposta, por enquanto eu vou deixar assim. E na letra D, nós temos um bicondicional, que é o se somente se. Então, aqui, ó, já encontrei a alternativa correta. Aqui corresponde à proposição P. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que é exatamente isso aqui. A seleção brasileira de futebol masculino é pentacampeã do mundo. Aqui temos o nosso conectivo do condicional, que é o se então. Já esteve em mais de 5 jogos nas finais de Copas do Mundo de futebol, organizado pela FIFA. Então, temos aqui a nossa alternativa correta. Letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Sejam as proposições lógicas simples. Proposição P. Eduarda gosta de voleibol. Proposição Q. Felipe é técnico de futebol. A proposição lógica composta, e aí nós temos aqui a representação simbólica, corresponde a. Então, nesse caso, é interessante revisarmos aqui os conectivos. Para a nossa questão, nós vamos usar o bicondicional, seta dupla, que é o se somente se, e vamos usar aqui a negação, que é representado ou pelo tio ou pela cantoneira, e representa o não. Bom, como é que eu resolvo a questão? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui essa proposição composta, que está na forma simbólica, e vai escrever aqui. Vai ficar não P, se e somente se a proposição Q. Por que é importante fazer dessa forma? Porque você pode olhar para as alternativas e eliminar as alternativas que não apresentam o bicondicional. Então, olha só, na letra A nós temos um se então, que é um condicional. Não é o que eu quero o bicondicional, então isso aqui está fora. Na letra B nós temos uma conjunção, que é o E, certo? Também vai estar fora. Na letra C nós temos um bicondicional, vou deixar aqui por enquanto, e vou analisar a letra D. Na letra D, nós temos uma disjunção, que é o OU. Eu já consigo eliminar também. E agora eu vou observar o seguinte. Ele fez a negação aqui da proposição P. Eduarda gosta de voleibol. Ficou Eduarda não gosta de voleibol. Então, aqui está ok. Negou a proposição P. Colocou o bicondicional, seta dupla. Tá? Vamos fazer aqui a nossa seta dupla do bicondicional. E manteve aqui a outra proposição. Felipe é técnico de futebol. Então, temos aqui a nossa resposta. Gabarito da questão, letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima.